Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, um podcast que tem o objetivo de falar sobre negócios, carreira, finanças, tomada de decisões e também os bastidores do sucesso, inclusive os erros. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, com uma pessoa que eu conheço há longos anos, longas datas, e ela que é empreendedora, influencer, mentora, criadora do evento Soberania Digital, um evento presencial aqui na cidade de Alta Floresta que tem tomado grande proporção e ela tem contribuído para a vida de muitas pessoas aqui. Então, seja muito bem-vinda, Aline Leles, é uma honra para a gente estar aqui. Muito bem-vinda. Obrigada, João. Obrigada, pessoal, toda a equipe que está aqui nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva. Então, você que está começando a acompanhar a gente aí agora, fique com a gente até o final, que tem muita coisa boa para a gente conversar, que muitas vezes no próprio Instagram a gente não consegue ter esse tempo de mesa para conseguir expor os erros, os acertos, as dificuldades que a gente passou e como que muitas coisas que a gente passou na vida pode auxiliar você que está aí nos acompanhando, que está aí construindo o seu negócio ou que está buscando novas ideias para empreender, enfim. Acho que é um conceito para a vida geral, seja empreendedor, seja quem está só de espectador mesmo. Creio que essa conversa vai ser muito produtiva. Bora lá. Com certeza. E acho que você já resumiu o ponto-chave aqui da nossa estrutura, porque justamente isso, hoje a rede social ela é uma plataforma muito rápida, de vídeos dinâmicos, então não é quanto mais tempo você consome um conteúdo, é quanto mais tempo você consegue consumir vários conteúdos. Sim. E talvez nesse espaço, o próprio empresário não consegue apresentar o seu negócio de uma maneira profunda, onde ele atrai aqueles clientes que ele quer atrair. Então esse momento e esse podcast tem essa finalidade, de apresentar o negócio, apresentar a estrutura, o modelo com mais profundidade e, é claro, vai vir o episódio completo no YouTube, mas também vai vir os cortes através do Instagram. E tá retornando com tudo o YouTube, né? Eu vejo que o pessoal tá um pouco enjoado dos conteúdos muito curtos. E em determinados momentos do dia, assim, a gente quer de fato acompanhar algo mais longo, mais profundo. Eu tô percebendo esse novo comportamento do público. O retorno do YouTube, de vídeos mais longos, mais profundos. Então, já fica aí como uma dica, né? Até para quem produz conteúdo, que é uma boa. Hoje eu sou muito mais, consumista de conteúdo do YouTube do que qualquer tipo de Instagram. Eu acho a pessoa no Instagram. Sim. E aí eu vou já procurar no YouTube para ver se tem algo mais profundo para realmente... Não, o meu tempo de tela hoje no celular, no YouTube, depois que eu descobri que eu tô grávida, é muito maior, porque é a forma da gente aprender com a vida dos outros, a experiência dos outros. Legal. E esse é o objetivo, né? Instagram dá uma prévia e o YouTube ou outra plataforma consegue trazer um aprofundamento melhor no assunto. Então, eu sou consumidora agora nesses últimos 6 meses aí, ó. Só YouTube. Eu tô no YouTube toda hora. E só para contextualizar você e contextualizar o público que também vai estar nos assistindo, eu tenho estudado muito sobre modelos de negócio, né? E tenho conversado com muitas pessoas, principalmente jovens, e a maioria deles falam sobre empreender, sobre querer ser empresário, mas a maioria não sabe como começar. E aí eu quero já quebrar um tabu aqui, para as pessoas que vão estar nos assistindo, que talvez existam muitas pessoas que pensam que só pode aprender com quem já faturou 1 milhão, ou já tem 10 empresas criadas, já tem um ecossistema enorme, mas muitas das vezes não. Por exemplo, você que é empreendedora já conduz um negócio, já lidera pessoas, você pode ensinar alguém que só tem a vontade de começar ainda. Entendeu? Então eu quero já desmistificar isso daqui, esse podcast é para trabalhar isso, que às vezes vai sentar aqui nessa cadeira que você está pessoas que faturam muito alto, mas também vai sentar pessoas que começaram um negócio há pouco tempo, mas estão nessa crescente, que também tem total poder e capacidade para ensinar quem ainda não começou. E trazendo você hoje, que é do digital, que fala sobre isso, que carrega essa mensagem, esse conhecimento, e uma das coisas que eu falo que eu respeito muito o seu resultado é porque, por exemplo, você é jovem, mas você já ensina pessoas que são mais velhas que você. Verdade. E aí eu fiquei pensando, nossa, então é uma ótima oportunidade para a gente conversar e ver também como é que você pensa sobre isso. Mas antes de a gente começar a conversar todo esse tipo de assunto, os pós, os contras, eu quero que você... Quem que é a Aline hoje? Quem que é a Aline Leles no momento atual da vida? No momento atual... no momento do auge atual é uma nova mãezinha, né? Tudo muda, assim. Primeiro filho vindo. Então agora parece que as coisas voltar a se encaixar de forma diferente, assim. Mas, antes de tudo, a Aline Leles é cristã, temente a Deus, assim, todos os negócios precisam estar debaixo da bênção de Deus para que tudo dê certo e que a gente consiga seguir um propósito claro,
um propósito seguro de que a gente está caminhando para algo maior. Empreendedora, palestrante, amo palestrar e a ideia do Soberania Digital, do evento Soberania Digital, que é um evento presencial, inicialmente, né, nós já fizemos 2 edições em Alta Floresta, mas quem sabe futuramente a gente, né, expande para outras cidades, né? Será que é spoiler, gente? Será que é spoiler aí já? Evento presencial é totalmente diferente, né? A energia. E também mentora, como você citou. E é engraçado, porque quando eu me dei conta de que eu estava mentoreando pessoas com o dobro da minha idade, eu fiquei, meu Deus, que responsabilidade. Mas isso é um reflexo de que não é a idade que determina o quanto você pode ajudar as pessoas, mas é a experiência, o seu dom, a sua facilidade, o seu talento. Então, você até abordou nessa questão de ensinar pessoas mais velhas e ser jovem para começar a empreender, mas não independe da idade, né? Empreender você precisa estar trazendo soluções para o negócio de outras pessoas. Então, se você sabe de alguma coisa, você tem domínio de algum assunto, então com certeza você pode cooperar para a vida de alguém. Mas a linha deles hoje é esse. Acho que eu falei tudo. Falou. Respondeu nossa pergunta. Esposa, né, do Anderson Bialeski. Olha Tem aí. que falar, né, amor? Aí, casada e esperamos nosso primeiro bebê aí. Que legal, olha só. E como esse podcast tem como objetivo falar sobre negócios, nós vamos entrar um pouco nessa área, tá? E hoje, quais são os seus negócios atuais? O que você tem, tanto de produto quanto de serviço? Como é que funciona essa carteira sua? Eu vou começar por onde tudo começou, falando em empreender. Então, quando eu comecei a entender que eu poderia gerar conteúdo para o Instagram, crescer uma plataforma com engajamento, com pessoas, então eu comecei como influenciadora. Na verdade, antes de ser influenciadora, eu era só modelo fotográfica. Era aquele medo de ter que falar na câmera. Então eu falei, vou só fazer as fotos ali, tá tudo bem. Mas foi amadurecendo a ideia, então tudo começou como influenciadora digital. Então é um trabalho que eu mantenho até hoje, porque não tem como. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, o ramo que você decidir seguir, a profissão que você decidir seguir. Todos nós temos a capacidade de influenciar pessoas. Então, ser influenciadora, eu acho que é uma coisa que eu nunca vou deixar de ser. Que é uma forma da gente também inspirar a vida de outras pessoas, trazer indicações que façam a diferença. Então, esse é um dos meus negócios hoje. Depois de ser influenciadora, a gente veio numa condução diferente no meu negócio. Uma forma como as pessoas começaram a perguntar, Aline, como que você faz isso? Como que você faz aquilo? Como que você gera esse conteúdo? Como que você organiza tudo isso para funcionar? E eu comecei a ensinar as pessoas, porque eu achava que só ser influenciadora era pouco. Falei, nossa, mas eu estudei tanto, eu tenho tanto domínio desse assunto, eu quero ajudar as pessoas de forma diferente. Então, comecei a ensinar sobre produção de conteúdo, criatividade, o dia a dia de criação de conteúdo, de forma, assim, totalmente gratuita, sem intenção nenhuma. E conforme as coisas foram amadurecendo, eu vi a oportunidade de ter turmas para me ensinar sobre isso. Porque eu via muita dificuldade das pessoas de pegar o celular, entender o que estavam fazendo, abrir para gravar um story, todo dia tem que gravar story, então todo mundo muito perdido em coisas simples. E eu falei, cara, eu posso ajudar nisso aí. Para mim é uma coisa fácil, é uma coisa natural, e para outras pessoas não é. Então eu vi a oportunidade de solução, igual a gente abordou aqui. Legal. O negócio é você ver a solução em alguma área, né? Solucionar o problema de alguém. Então, aí veio o segundo negócio. Hoje são as minhas mentorias, né? Então, a mentoria hoje já é totalmente estruturada, diferente do que era no início. Então, agora eu faço acompanhamento com empreendedores, autônomos, empresas que querem ter o próprio domínio da produção de conteúdo. Legal. Então, saber principalmente que o dono da empresa faz toda a diferença quando se posiciona como a imagem de um negócio. Então, por exemplo, vi hoje de manhã, inclusive, um post falando por que há 15 anos atrás as empresas pegavam grandes celebridades para serem a imagem da marca. E hoje são os donos de empresa. Porque quando associa a empresa a uma celebridade,
Geralmente a gente já imagina publicidade, propaganda, estão querendo me vender algo. E quando associa a imagem da empresa ao dono, a imagem real, você consegue ver mais pessoa, você consegue ver mais a estrutura real daquele negócio, o coração da empresa. E eu achei isso fantástico porque é justamente o que nós vivemos dentro da mentoria. Então, um exemplo, Luciano Hang, a Avan é uma das empresas também que eu sou do time de influenciadores. Dos últimos anos para cá, quando o Luciano Hang se posicionou como véi da Havan, o careca da Havan, a empresa, assim, bombou demais. Porque as pessoas começaram a associar a empresa à imagem dele, a imagem próxima, a imagem humilde, uma imagem acolhedora. Massa. O dono da CIMED também, virou um sucesso a empresa, com um simples produto. Aí você fala, um glossinho, um glossinho, mas é o poder da imagem de uma família. Então, dentro da mentoria, eu trabalho muito isso com todos os mentoriados. Porque quando você entende que você sim pode ter a ajuda de uma agência de marketing que te ajude em toda a estrutura do marketing, porque é muito importante, é tráfego pago, é produção de conteúdo, é gravação, são muitas ramificações do marketing. Você pode sim ter uma equipe para te auxiliar a fazer tudo ocorrer da melhor forma. Só que tem uma coisa que não tem como você delegar, que é a imagem da sua empresa, o posicionamento, a imagem principal. Quem está conduzindo a imagem da sua empresa? É um cliente? É um influenciador? Não pode ser só essas pessoas, porque é muito volátil. Sim. Ou pior, é um funcionário? Tem muitos empresários que falam assim, o fulano que é meu colaborador tem facilidade com falar, com câmera. Grava aí. Aí o colaborador, uma hora ou outra, precisa sair da empresa, aí de repente já está em outra empresa. Aí a gente associa a imagem daquela pessoa à empresa e a pessoa... Não funciona. Então, uma coisa que a gente tem certeza é que a imagem do empreendedor, do empresário, é a mais segura para quem está assistindo, é que traz mais conexão. Então, dentro da mentoria, esse é o principal ponto. Você tem que ter domínio da sua produção de conteúdo, tem que saber fazer stories, tem que saber se relacionar com o seu público e criar conteúdo de forma leve. Então, o nosso principal objetivo também dentro da mentoria é fazer com que você crie conteúdo sem ser aquele peso de ai meu Deus, eu tenho que gravar mais um story. Não, criação de conteúdo precisa de um planejamento, de um estudo, de uma dedicação, mas não pode ser uma coisa sofrida. Porque é relacionamento, rede social é conexão, rede social é estar próximo de pessoas. Então não pode ser uma coisa pesada que te fala, ai meu Deus. Às vezes no começo pode ser assim, não vou negar, né? Porque é uma coisa que ainda tudo é um processo. É um processo. Às vezes a pessoa tem que desenvolver essa habilidade. E tá tudo bem, ninguém começa pronto. Todo mundo precisa viver esse processo. Então falamos influenciadora, mentora, palestrante. Então nós temos o evento Soberania Digital, traz oportunidade para as pessoas de acessarem um conteúdo. Então assim, dentro do evento... Nem se compara a quantidade de informação que você recebe, pelo valor que você investe e a oportunidade de você conhecer outras pessoas também que estão no mesmo fluxo que você. Então, esse é um dos nossos negócios que todo ano a gente faz. Até me perguntaram esse ano, né? Como que o neném também tá vindo? Um dos grandes projetos desse ano é parir essa criança. Vai dar certo, vai vir com saúde. Vai vir. Me perguntaram, Aline, esse ano tem soberania digital? Falei, gente, tem soberania digital. Todo ano a gente tem esse evento, porque eu vejo que, às vezes, a gente não vai conseguir entregar o que a gente gostaria. Por exemplo, nossa, eu gostaria que fosse em outra cidade, eu gostaria que fosse... Só que uma coisa é certa, é melhor você continuar fazendo, ser constante, do que querer fazer algo extraordinário e acabar não fazendo nada. Sabe? Então, eu prezo muito pela constância. Então, o evento Soberania Digital vai acontecer. Eu não vou fazer sozinha esse ano, porque de fato a gente vai precisar de uma rede de apoio, mas a gente vai ter uma equipe bem completa para fazer esse evento acontecer para vocês. Ótimo. E continuar gerando a mudança que é o propósito do evento, sabe? Então, vai ter. E já tem data, uai. Olha aí, olha aí. Novembro, dia 7 de novembro. Que legal. Dia 7 de novembro de 2026, já tem data marcada. Então, né, a galera aí que está empreendendo, que quer saber mais sobre o mercado digital de Alta Floresta, região, fique ligado, porque não dá para perder. Né, João? Você estava no ano passado? No ano passado eu fui, realmente. É um evento assim que divide águas na vida de muitas pessoas, né? E é por isso que eu falo.
que eu tenho acompanhado a sua trajetória, a sua caminhada e respeito muito os seus resultados, porque realmente você falou, vou fazer e faz, vai acontecer e acontece. Então isso é o princípio de todas as coisas, né? Você realmente cumprir com a sua palavra, você apresentar dedicação em cima daquilo que você quer e usar da nossa juventude para fazer enquanto a gente consegue, porque vai chegar um tempo que a gente sabe, né? É verdade. Aí tem que passar para a geração, aí para os filhos. Mas enfim, a gente é jovem para conversar sobre isso ainda. Então vamos falar o que está no nosso alcance. É verdade. Essa questão de, sou jovem, ainda não sei se eu dou conta. Dá conta tranquilo, Tá vixe. muito. Ninguém morreu de trabalhar. Tem que se Exatamente. dedicar. É claro que precisa de uma organização, você precisa de pessoas também para te auxiliar, para fazer tudo acontecer. Mas dá conta sim. E para concluir Legal. os nossos produtos, então falamos influenciadora, mentora, palestrante e também criadora de infoprodutos, né? Então agora o nosso último projeto é justamente trazer produtos digitais para a gente ter maior escala de vendas. Legal. Então, dentro da minha mentoria, por exemplo, é um acompanhamento muito mais aprofundado, tem mais contato comigo, a gente consegue acompanhar mais de perto a empresa, o empreendedor. Só que é um produto que tem um valor um pouco mais agregado e que eu entendo que, às vezes, dependendo da fase, do momento que a pessoa está vivendo, não consegue acessar. E tá tudo bem, todo mundo tem a fase do negócio que precisa investir mais ou menos e tudo mais. Então, nesses últimos meses, a gente lançou o infoproduto Store Todo Dia, onde a gente ensina de forma bem prática o que são os stories, o que postar nos stories, como falar, como perder o medo de aparecer, um script legal para a pessoa não ficar perdida no que postar. Então, é um produto digital que a gente consegue escalar e ajudar o maior número de pessoas com um valor mais acessível. Então, é a nossa ideia agora, dentro da empresa, migrar também e fortalecer esse infoproduto. Porque eu já penso assim, né? Vamos entrar no bastidor do bastidor da minha mente. Com o neném vindo, gente, tem que mudar tudo. Se tem mãe aí assistindo a gente, empreendedor, ou quem tá pensando em constituir uma família, de fato tudo muda. A gente tem que dividir um pouco da nossa atenção, ou melhor, a gente tem que administrar melhor o nosso tempo investido. Então, uma coisa que eu até falei pro João antes da gente começar, a ideia é trabalhar menos e ganhar mais. Quem não quer isso? E dentro dos produtos digitais, do infoproduto, a gente consegue essa escala, porque a gente consegue alcançar milhares de pessoas, né? Sim. Então a gente vai associar tráfego pago, a gente vai associar uma criação de conteúdo em massa para a gente alcançar um público frio. O que é um público frio? Um público que ainda não me conhece. Então eu não preciso ficar presa só dentro aqui de Alta Floresta. Então, o que eu pensei? Falei, o neném tá vindo, eu vou precisar dividir a minha atenção. Eu vou precisar estar mais focada na minha família do que 100% em full time ali na minha empresa. Legal. Então, qual que é a melhor forma de eu conseguir escalar? É tendo um produto digital onde ele gere vendas automáticas para mim. Então, a gente lançou nesse último mês esse produto e agora a gente vem estruturando para a gente fortalecer cada vez mais o alcance de pessoas, né, através do tráfego pago. Então a gente está no processo de testar criativo, fazer novos trabalhos, enfim. Então é uma construção de fato, né, João? Sim. A gente vai vendo onde está a necessidade das pessoas, as oportunidades, onde a gente precisa entregar solução, entendendo onde estão as inovações do mercado, porque tem muita gente faturando muitos milhões aí na internet. Muitos. Então você falou, galera, se alguém conseguiu, né? Então é porque é possível. Então a gente sempre tenta ver estratégia, conversar com quem já alcançou resultados e nunca parar. Legal. A gente sempre está em constante evolução. Então acho que eu consegui resumir, João. Conseguiu. Os poucos produtos aí, nossa. Falou de bastante coisa bem detalhada. Então hoje falando de Aline Leles, hoje presta serviço, tem um produto e trabalha uma audiência no Instagram ainda. Isso. Às vezes ainda pode confundir. Eu já me peguei muito tempo confusa nisso. Mas a verdade é que a gente não precisa parar de fazer uma coisa para fazer outra especificamente. Até porque o que a gente entrega no Instagram é a gente por inteiro. Então, muitas vezes eu pensei, não, eu não posso falar de maternidade no meu Instagram porque eu falo sobre produção de conteúdo e tal.
Só que não tem como, a maternidade agora faz parte da minha vida. E quem gosta do meu produto, quem gosta daquilo que eu entrego, vai querer também ver essa parte. E aí tá outro ponto, que às vezes a gente pode confundir, as pessoas se esquivam de postar a vida real. Não tô falando de postar intimidades. Sim, Eu tenho até um legal. módulo dentro da minha mentoria que é como gerar conexão sem mostrar as suas intimidades. Porque às vezes a Legal. gente fala assim, tem que compartilhar a sua vida. Aí você já associa o quê? Sei lá, Virgínia Fonseca que posta tudo das crianças, posta em tomar banho, posta tudo. Não, não é isso. Gerar conexão não é mostrar suas intimidades, mas né, tem algumas estratégias. Então, é justamente essa questão. Se as pessoas gostam de te acompanhar, gostam da sua vida, da sua trajetória, é uma excelente oportunidade para elas quererem comprar de você. Com certeza. Então, a gente dificilmente compra algo completo, algo mais caro, de alguém que a gente não tem contato, de alguém que a gente não confia, de alguém que não passa transparência e confiança para nós. Então, olha só que oportunidade de você usar o seu Instagram para se conectar com pessoas de lugares totalmente diferentes, conseguir escalar totalmente, porque internet não tem limite. Não tem pé, não tem cabeça? Não tem. Então, você conseguir vender para essas pessoas em grande escala. E, principalmente, como hoje nós estamos em uma cidade considerada pequena, não é, João? Sim. Alto Floresta está com o quê? Uns 60 mil 60, habitantes, quase. 70? Quase. Por aí. Então, assim, outra questão que nós vemos é essa limitação. Minha cidade é pequena, então o meu perfil também tem que ser pequeno, minhas ideias também são pequenas, e você vai se diminuindo para caber dentro da sua cidade. Mas o digital diz o contrário. O digital diz, você pode alcançar onde você quiser. Não tem fronteiras, não tem cidade, não tem estado, não tem país que você pode deixar ser limitado. Então, é uma das coisas que a gente também precisa trabalhar. Como não deixar essa mentalidade de cidade pequena afetar os meus resultados como empreendedor, como produtor de conteúdo para o meu negócio, que isso muda tudo. E eu tenho conversado, e não sei se é o seu caso, eu vou até te perguntar, a gente sempre busca referência de algum lugar. E a gente sempre procura aprender com alguém que já chegou na onde a gente quer chegar, correto? E quando a gente vai para essa realidade de cidade grande, ninguém está se importando com a pessoa que está do lado, se está produzindo conteúdo ou não. E como é que fala? Esse preconceito de cidade pequena é eu produzir conteúdo pensando, o que a Aline vai achar do conteúdo que eu produzi? O que meu vizinho vai pensar? Entendeu? Então existe muito disso que eu acredito que entra muito no conteúdo de mentalidade, sobre você quebrar esse tipo de crença, esse preconceito e realmente produzir. Porque o seu negócio só é vergonhoso até o momento que não deu resultado ainda. É verdade. Correto? Depois que começa a dar resultado, aí todo mundo... Mas só cortando você aqui, audiência, a sua audiência no Instagram, o serviço que você presta e o produto que você vende hoje, qual coloca mais dinheiro no seu bolso? Hoje, o que mais coloca dinheiro no bolso são as mentorias. Produto. Produto. Uhum. Porque a mentoria, você está vendendo um conhecimento. Correto. Então, as pessoas estão mais dispostas a pagar por isso. Então, quando a pessoa entra na minha mentoria, ela sabe que é uma mentoria completa, onde eu vou encurtar o caminho dela. E isso as pessoas estão mais dispostas a pagar. Uhum. Pagar por conhecimento, a pagar por encurtar o caminho. Eu quero resultado mais rápido, então eu preciso aprender com quem já sabe. Então, essa é a cultura dentro da mentoria. Então, é sem dúvidas o meu produto que mais traz retorno, é um produto high ticket. Uhum. E quem vem procurar meu produto já sabe que... Já tem um nível de consciência. que vai ter que investir. Legal. Por causa do tempo que a gente tem de acompanhamento com a pessoa, o tempo de contato. Então, o resultado que essa pessoa vai ter é muito mais rápido, muito mais seguro. Hoje a gente está em 2026. Quando é que você começou na internet? Nessa questão de movimentação do Instagram, as fotos? Foi na pandemia, 2020, mais ou menos. 2020. Uhum. E nessa trajetória, então, de 6 anos, quando foi o momento assim que você ganhou um dinheiro significante com a internet e falou, aqui... É o primeiro momento assim que eu falei, caraca, dá pra ganhar dinheiro com isso daqui. Eu acho que ainda foi como influenciadora. Uhum. Porque era um mercado ainda muito... Tinha influenciadores aqui na nossa cidade, mas ainda era poucos comparado com o tanto de empresa que tem para atender. Correto. Então, eu surfei uma onda de, Aline, precisamos de conteúdos como o seu. Conteúdo Legal. que conecta, conteúdo profissional. Então, eu surfei uma onda muito legal ali. Então, a gente entra... É meio como a pessoa entra
nessa onda, aí todo mundo quer contratar todo mundo. Então eu peguei essa onda e eu falei, caraca! Foi quando realmente entrou um volume de dinheiro mesmo. É. E aí você falou, olha... E aí eu fui fazer as contas, falei, nossa, aqui dá tantos salários mínimos, meu, não compensa esse trabalho CLT, Não não. dá. Então foi logo no começo. Que você Olha que legal. Como eu te falei, eu sempre acompanhei você. E aí eu tenho estudado algumas coisas também. Muitas pessoas entram pro digital querendo ser uma outra pessoa. E aí perde a sua autenticidade, perde a tua personalidade, perde a sua essência ali. E pelo que você falou aqui, foi totalmente ao contrário, né? Você entrou sendo você, do seu jeito, e as empresas olharam para você e falaram, não, eu quero o conteúdo que você produz, pela conexão, pela naturalidade. Com certeza, eu acho que não tem concorrência quando você é você mesmo, sabe? Eu super respeito o trabalho de todos os outros produtores de conteúdo aqui da nossa cidade. Eu incentivo, eu comento. Sempre quando eu encontro esses produtores, a gente conversa. Porque cada um tem o seu jeitinho, cada um cativa o público de forma diferente. Então, não há concorrência quando você é você. Legal. Então, tem pessoas que falam assim pra mim, nossa, Aline, eu gosto muito de te acompanhar, nananã. Nossa, Aline, eu também gosto de muito acompanhar fulano de tal. Eu falei, gente, maravilha, isso é maravilhoso. E também já chegou pessoas pra mim, sempre tem nós moramos em cidade pequena, então acontece. As pessoas querendo criar contenda. Tipo, ai, eu amo seguir você, mas eu odeio seguir fulano. Eu falei, mas se você odeia, por que você segue fulano, né? Pronto. Mas justamente porque cada um tem o seu jeito, cada um cativa o seu público diferente. Então, tem pessoas que amam acompanhar meu conteúdo e não gostam de acompanhar, e vice-versa. Tem pessoas que nem me conhecem e tá tudo bem, sabe? Cada um tem o seu espaço para ganhar aqui, não só na cidade, mas também falando em geral. E a melhor coisa é você ser você, porque lembra que eu falei essa questão de criar conteúdo ser algo pesado? Fica ainda mais pesado quando você tenta ser um personagem. Fica muito mais pesado quando você tenta ensinar algo que você ainda não domina. Fica muito mais pesado quando você tenta ser perfeito, ou você tenta fazer igual ao fulano e ao ciclano que você viu fazendo. Então, o que eu sempre falo até para as minhas alunas, você tem que ser a melhor sendo você mesma. Para de criar conteúdo ou tentar buscar inspirações no vídeo dos outros, na vida dos outros. Não, você tem que olhar para dentro. Quanto mais você olhar para dentro, mais vai florescer, mais as pessoas vão ver os melhores conteúdos, as melhores belezas, e aí sim você vai conseguir criar uma audiência sua. E é uma pergunta, se o Instagram parar hoje, se você perder o seu perfil hoje, as pessoas que te acompanham iriam te seguir para onde você for? Para outra plataforma ou para outra conta? Então você começa a se perguntar, será que as pessoas elas gostam mesmo de mim, daquilo que eu entrego, que fariam elas me seguir para outra plataforma? Se você cria um conteúdo autêntico, verdadeiro, sim, essas pessoas te seguiriam. Agora, se for um conteúdo genérico, um conteúdo que todo mundo faz, provavelmente não. Então, baseado em tudo que você falou aqui, hoje você acredita que todo empresário precisa estar na internet? Ah, João, com certeza. Com certeza, porque internet é perfeito, você usou o termo perfeito. Porque quando a gente fala de internet, a gente está falando de todas as plataformas. Fato, Então, eu super respeito quem cria conteúdo para outras plataformas também, como, por exemplo, TikTok, YouTube, tem Kawaii, Facebook, tem gente que ainda cria conteúdo para o Facebook e tem um público muito bom ali. Mas hoje, onde dá mais certo o meu negócio é o Instagram. E de fato, o Instagram ele tem uma estrutura um pouquinho com um olhar mais profissional, então as empresas olham, o público olha também de forma mais diferente. Então, tem N plataformas para a gente poder aplicar o nosso conteúdo, para poder ganhar novos seguidores e alcançar uma audiência, mas o empreendedor ele precisa estar em uma dessas. Ótimo, show. Não tem mais escapatória. As pessoas sentam na frente da televisão com o celular na mão. Para você que ensina, você já deve ter os padrões ali, as pessoas. O que separa uma pessoa que cresce de uma pessoa que fica travada? No quesito de Instagram? Isso, no quesito de criar conteúdo. Por exemplo, eu sou um empresário, entrei no Instagram e tô ali, mas não tô crescendo, não tô travado. E a mesma pessoa que entrou no mesmo período que aquela e tá crescendo. O que diferencia de uma pessoa que cresce e de uma pessoa que permanece travada nesse quesito do Instagram?
Você fala quando a pessoa ela trava ou sabe qual é a minha dúvida? Porque Ah, tem pessoas que são pouco resilientes, uhum, produzem conteúdo, não vem um resultado grandioso e já param. correto. E tem pessoas que, de fato, talvez está no caminho errado Uhum, e fazem, e não conseguem ver resultado. É por isso que, em uma situação, eu indicaria a pessoa a ser mais resiliente e a entender que ela ter uma constância vai trazer muito mais resultado para ela do que, de fato, postar um vídeo e bombar. correto. Então, manter constante, produzindo, porque o resultado não tem como. O trabalho ele Uhum, devolve. Então, quando a pessoa se mantém constante, ó, do tempo que eu tô na internet, às vezes eu tive momentos de pico de produção de conteúdo, momentos de baixa de produção de conteúdo, mas eu sempre tive produzindo. produzindo. Então, isso me trouxe uma estabilidade a longo prazo. Correto. Então, se manter constante, firme. A pessoa tem que continuar ali. Continuar. Vai dar certo. Não tem como. É, fato. Agora, tem pessoas que produzem e sempre tá flopada, sempre tá alcançando os clientes errados. Tá errado. Uhum. Então, nesse caso aqui, a pessoa ela precisa mudar a direção. E é nesse caso aqui que a gente indica uma mentoria de quem já alcançou o resultado que você quer. Ah, eu estou no ramo de venda de imóveis, por exemplo, e eu posto e não vendo nada, por exemplo. Cara, você precisa buscar uma mentoria que te direcione para isso especificamente, ou estar com alguém que já tem resultados nisso. Então, eu vejo nesses dois cenários. Legal. Então, sobre quem cresce e quem fica travado, existem dois caminhos. Uhum. Aquele que falta um pouco de resiliência, a força de vontade de recomeçar sempre que for preciso, ou aquele que simplesmente está fazendo da maneira errada. Exatamente, porque tem como. Aham. É igual, ai, rede social é só fazer videozinhos. Uhum. É um termo muito chulo, Aham. né? Videozinhos. E às vezes esses videozinhos podem transformar a sua vida, né? Ok, legal. Mas olhar para isso como algo qualquer, fazer qualquer vídeo e postar lá. Às vezes te cansa mais do que se você parar, pensar, estudar um pouco. Você tem que estudar público, você tem que estudar o consumo de quem está te assistindo, você precisa entender quem vai comprar de você, para você alinhar ali a linguagem. Ótimo. Coisas básicas assim. Então, esses ajustes fazem diferença para você ter um alcance maior, para você vender, porque não necessariamente um conteúdo super engajado, um conteúdo bombado vai vender para você. Às vezes aquele conteúdo que tem menos visualizações no seu perfil é o É que o que mais mais. te trouxe retorno. Uhum. Então, a gente tem que ter esse Esse cuidado. feeling. Uhum. É muito bom que você compartilhando tudo isso, eu acredito que são pilares que você compartilha dentro da sua mentoria, né? Então, Sim. automaticamente está acontecendo uma mentoria É aqui verdade. gratuita. Então, ó, deixa o like aí, comenta, compartilha esse vídeo pra gente crescer nesse novo projeto nosso aí, nessa plataforma. E eu conto com a ajuda de vocês, tá? E nós vamos, muito em breve agora, vamos entrar em um quadro que se chama Bate e Volta. Eu te respondo, eu te pergunto e você me responde de uma maneira bem direta. Sim, não ou depende, tá? Ah, tá. Tá, eu te faço a pergunta, a sua resposta é sim, não ou depende. Tá. Mas antes disso, eu quero que você, talvez de uma maneira bem objetiva também, se hoje um jovem que quer entrar para a rede social, começar a produzir conteúdo, o que você acredita que é obrigatório ele fazer assim? Existe uma estrutura padrão? Cada caso é um caso? Então, eu quero começar a produzir conteúdo. O que obrigatoriamente eu tenho que fazer? Boa pergunta. É uma boa pergunta, porque se a gente for ver, tem muitas ramificações. Então, Aham. só analisar um pouquinho, porque às vezes a gente fala alguma coisa que não se encaixa na realidade de um ou de outro. Aham. Mas olhando, eu vou trazer um contexto para eu conseguir sintetizar isso, tá? Hoje, todo mundo tem acesso à internet. Todo mundo tem um celular na mão. Não precisa ser um iPhone para você começar a criar conteúdo. Pode ser um Android, o celular que você tiver. Tem muitas pessoas bombadas que não têm um celular bom, que não tem uma câmera boa para produzir conteúdo. Então, assim, para um jovem hoje produzir conteúdo e realmente alcançar resultados diferentes, ele precisa ter um propósito naquilo. Correto. O meu conteúdo, ele vai falar sobre o que e ele vai alcançar quem?
Ele precisa ter um norte, para onde eu estou caminhando para esse conteúdo. Então, é diferente de você criar conteúdo aleatoriamente. Precisa ter um fio que te guie para um propósito maior. Legal. Ótimo. Entende? Então, Interessante. se a pessoa olhar e falar o que eu tenho para entregar, como eu posso ajudar, como eu posso entreter e quem eu vou alcançar para ajustar a linguagem do conteúdo, eu acho que já é um bom norte para a pessoa conseguir seguir. Fora isso, vai criando muito conteúdo aleatório e às vezes se perde no meio do caminho. É muito mais fácil você analisar essas coisas do que talvez pegar um método, uma estrutura e ficar tentando reaplicar aquilo no seu negócio, na sua vida. E às vezes a autenticidade e a personalidade nem bate. Sabe? Então, exatamente. Tem N formas de formato de conteúdo. Não tem como eu falar assim, ó, faz esse aqui que vai dar certo. Às vezes a pessoa ela é mais tímida, às vezes a pessoa não consegue gravar em público e ela tem que fazer um vídeo narrado. Às vezes ela tá falando de algo mais técnico e outra pessoa tá mostrando só a rotina da vida, mostrando ali, limpando a casa e dá certo o conteúdo. Então, assim, é muito de teste. Entendeu como você pode estar na vida das pessoas e testar. Ótimo. Porque cada nicho apresenta um resultado diferente. Então, por exemplo, até dentro da mentoria, eu tenho que olhar com um olhar mais diferente, assim, para cada ramo que aparece. Então, a gente atende diferentes ramos. E, às vezes, um conteúdo de um não funciona para o outro. Por quê? O público que a gente alcança é diferente. A linguagem, como as pessoas recebem aquele conteúdo é diferente. Não tem como, por exemplo, uma pessoa que trabalha... Deixa eu pensar... Uma loja de bebidas, por exemplo, de uma distribuidora, ter uma linguagem super formal, de paletó e tal. A gente tem que alcançar, tem que ser mais flexível. E também não tem como um médico vir com uma estrutura... despojada. Pode até ser despojada, até a linguagem pode ser mais simples para alcançar, dependendo do público que ele quer alcançar. Mas precisa passar autoridade ao mesmo tempo. Então não pode ser tão descarado assim. Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter teste, tem que entender qual que é o público que está alcançando. O médico, por exemplo, um médico que fala para médico pode usar uma linguagem mais técnica, deve usar uma linguagem mais técnica. E o médico que tem que falar com o público final, não tem como usar a linguagem técnica, tem que falar os termos corriqueiros mesmo, os termos populares. Que faz a pessoa entender. Legal. Por isso que eu falo, a questão, o propósito e a linguagem, para quem que eu estou falando? Essas duas coisas muito sentido, muito sentido mesmo. Mas tem uma coisa que não tem como a gente negar. Quem faz tem resultado, independente de ser bom ou ruim. E quando a pessoa tem um resultado, ela consegue analisar. Isso deu certo, isso deu errado. E ela consegue mudar o norte de onde ela precisa ir. Então, quem tenta, quem analisa, quem faz de novo, tem muito mais chances de acertar. Porque está tentando, não está esperando uma fórmula mágica para o seu próprio negócio. Acho que foi muito válido a nossa conversa até aqui. Teve muita sinceridade, muita transparência naquilo que eu te perguntei e você me respondeu. E o nosso objetivo aqui é levar esse conhecimento. Porque muitas pessoas, como você falou, talvez já presenciou isso, não conseguem pagar por um tipo de conteúdo agora. E tá tudo bem. Só que é inevitável alguém falar que não tem conhecimento porque esse conhecimento não está em lugar nenhum. Hoje a internet nos entrega muito conhecimento gratuito, sabe? Então, fico muito feliz de você estar compartilhando isso com a gente está tendo essa troca de informação, de conversa. E esse é o nosso objetivo, falar de negócio, falar para pessoas, falar para jovens e, de alguma maneira, influenciar e compartilhar conhecimento de valor que nos fizeram chegar até aqui e que não vai nos levar ainda mais longe, porque eu acredito que a gente tem muito potencial para chegar muito mais longe. Chegou o momento do nosso quadro Bate e Volta, onde eu pergunto e a Aline responde de maneira bem direta, com sim, com não ou depende, beleza? Então vamos lá, ó. Já teve algum momento que você pensou em desistir? Não. Comprar seguidor é a melhor opção para quem está começando? Não. Pessoas bonitas vendem mais? Não. Fazer dancinha no TikTok ajuda no crescimento do perfil? Não. No começo, é melhor ter mais consistência ou qualidade de conteúdo? Consistência. Feed bonito vende mais? Depende. Ter muitos seguidores significa autoridade? Depende. Ganhar dinheiro com propósito é mais difícil do que só vender? Sim. Polêmicas é necessárias para crescimento do Instagram? Não. Copiar a estratégia de quem já deu certo funciona? Depende.
postar todos os dias é obrigatório para crescer? Depende. Esse é o nosso quadro Bate e Volta com a Aline Leles. Aline, para a gente concluir, a gente vai estabelecer uma estrutura de você sempre deixar um conselho, uma orientação, e eu acredito que colocar a cara na rede social, gravar stories, estar à frente do seu negócio, divulgando, sempre gera um medo. E eu acho que o primeiro sentimento que vem, principalmente em quem não tem essa habilidade, ou que acredita que não tem essa capacidade também, o primeiro sentimento é medo. Então, o que você tem a falar para essas pessoas que travam ou que não estão no digital ainda por conta do medo? Bom, o primeiro conselho que eu posso dar nesse sentido é que as pessoas elas precisam sair da bolha em que elas estão vivendo. Então, por exemplo, às vezes você tem familiares, pessoas às vezes dentro da sua casa que te desmotivam e que não acreditam no seu potencial. E tá tudo bem, é muito mais difícil a gente acreditar em algo que a gente não vê. Então, às vezes você consegue ter visão de como você pode crescer, porque você está tendo acesso a podcasts como esse, a conteúdos, a pessoas que te inspiram, mas nem todo mundo é obrigado a acreditar em você por algo que você ainda não construiu. Então, sair dessa bolha de incredulidade, pode ser sua família, pode ser amigos, pode ser a sua cidade, é muito importante para que você acesse novas pessoas, novos incentivos, novas ideias. Então, saia do seu celular. Às vezes você está muito introspectivo, tentando buscar uma solução em pessoas que não acreditam em você. Às vezes você está tentando buscar uma solução na rede social que só mostra coisas perfeitas e você não vai encontrar. Então, saia da sua casa, encontre pessoas, marque um café com uma pessoa da sua cidade que você admira, promova. Você tem que estar em movimento, tem que estar buscando essa solução. Em relação ao medo especificamente, quebrar o medo, ele é treinável. Então, primeiramente, quando você faz com medo, mas faz, você olha para você mesmo e fala, olha, eu estava com medo, mas eu fiz. Então, vamos para o próximo passo, que é continuar fazendo com medo até que o resultado venha, até que você consiga perder esse medo, esse receio. E aos poucos você vai vendo que o seu medo ele se tornou muito pequeno em relação àquilo que você está construindo. Excelente. E aí quando você olha para o seu resultado, quando você olha para as pessoas te incentivando, ou melhor, quando você começa a olhar as pessoas tendo resultados com aquilo que você está gerando, quando você recebe uma mensagem como eu já recebi, Aline, o seu conteúdo me inspira. Aline, hoje eu não queria levantar da minha cama, mas os seus stories me incentivaram a ser uma pessoa melhor. Uau. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Às vezes nem foi dinheiro que a pessoa ganhou necessariamente, mas aquilo que você postou gerou um impacto no dia da pessoa. Fez com que muitas vezes ela levantasse da cama, fez com que ela desviasse de um dia de depressão, por exemplo. Quando você olha para isso, você fala, poxa, o que é meu medo diante disso? Então, você encontrar um propósito atrás disso. E o melhor, o medo, ele só é maior quando você não entende o propósito daquilo. Quando o seu propósito ele é maior do que o seu medo, aí o medo se torna algo irrisório. Você só consegue olhar para o seu propósito e fazer as coisas acontecerem. Excelente, que fechamento, que fechamento. Aline, muito obrigado pela presença, por ter aceito o convite. Que agradeço, João. Agradeço todo mundo que acompanhou a gente aí. Eu espero de fato que, às vezes, uma palavra, uma frase que a gente tenha conversado aqui, falado, tenha gerado um desejo no coração de alguém, um desejo de fazer acontecer, de fazer diferente. E eu acredito que esse é o propósito, né? E nada disso aqui é à toa, nada disso aqui é supérfluo, tem um fundamento. Então eu desejo que daqui a uns anos a gente fale, nossa, aquele dia que a gente assistiu aquele primeiro episódio, olha só que tomara a Deus, né? Uhum. Então eu que agradeço pela honra, pelo convite de estar aqui com vocês. E eu desejo todo sucesso. Amém. Que esse podcast venha muitos e muitos outros episódios. Legal. E que vocês prosperem muito e ajudem muitas pessoas. Obrigado, Aline. Amém, amém. Obrigada, gente. Valeu, Até gente. mais. Até mais, viu?